Bom, falando do N e o sum, a condição de comparação N é usada para comparar um valor a uma lista ou consulta. Ele deve ser precedido por igual, diferente, maior que, menor ou igual, e seguidos por uma lista ou consulta. E o sum e o n têm as mesmas condições de comparação e fazem exatamente a mesma coisa, por isso são completamente intercambiáveis. Bom, aqui eu tenho um exemplo para mostrar. Esse é o meu banco, com 3 colunas todas do tipo inteiro, com ano, mês e valor. E aqui eu tenho um exemplo usando o sum, onde ele pega todas as colunas da tabela venda anuais, onde o valor é igual a qualquer, dou uma subquery do select da tabela vendas anuais, onde o ano é maior que 2018. Então aqui ele vai puxar de todos que são maiores de 2018. O all é a condição que se utiliza da mesma maneira. A única diferença é que ele só vai puxar apenas onde todos se fossem maior que 2018. Então aqui ele não vai retornar nenhum, porque esses operadores eles são booleanos, ou é verdadeiro ou é falso. E o all ele só vai ser verdadeiro se todos satisfazerem a condição dele. O CTE pode ser vista como um result set temporário, que é definido no escopo da execução de uma única introdução select, insert, update, delete, create, view. Uma CTE é muito parecida com uma tabela derivada que não é armazenada como um objeto que existe apenas durante a execução da consulta. Diferente de uma tabela derivada da CTE, pode ser autorreferenciada e pode referenciada várias vezes na mesma consulta. Então aqui você pode usar ela referenciando várias vezes na mesma consulta. Bom, falando agora do pivô e o unpivô, eles são basicamente uma operação que ele transcreve os dados de colunas para linhas e o unpivô é de linhas para colunas. Aqui eu tenho um exemplo do pivô, onde ele dá um select no ano e eu nomeio todos esses operadores aqui por esses nomes, dou um from na tabela, faço uma soma dos valores, onde os meses que eu apelidei todos eles aqui, e eu dou um order by no ano para ele ordenar em crescente. Então aqui ele transcreve todas as linhas que tinha, joga em colunas, todos os números eu apelidei para deixar as colunas com nome, dou um sum no valor para calcular, caso o valor ele esteja no mesmo mês. E é isso. Bom, nós vamos falar sobre a função raw number, certo, no SQL, que ela nada mais é do que uma função que ela enumera os seus registros, né, as linhas do seu registro, né? Então, como diz na explicação, ela é uma função não determinista, que retorna um número sequencial e potencialmente volátil, calculando enquanto e sempre que a query é executada, e serve para enumerar os resultados da execução dessa query. Então, por exemplo, num exemplo de utilização, você tem uma tabela normal, sem o uso do raw number, e a partir do momento que você coloca o raw number, ela cria uma coluna de números sequenciais. Então ela não é volátil, porque a partir do momento que você modifica essas posições, ela vai modificar também a ordem, né? De acordo com o que você está determinando, né? Então pode ser que nem sempre o master ele seja a raw, né, que significa linha em inglês, a 1, né? Nós temos também o over partition,
by, né, que ela pode ser usada com o raw number, que ela faz o quê? Ela agrupa, né, um determinado número de linhas e te retorna um valor. Por exemplo, se você quiser fazer um agrupamento, né, de duas linhas que possuem um valor e fazer a somatória dessa linha, o over partition ele te dá essa opção, né, que ela determina o particionamento e a ordenação de um conjunto de linhas antes da aplicação da função, né? E essa cláusula, né, over, ela define uma janela ou conjunto de linhas específicos pelo usuário em um conjunto de resultados de consulta. Uma função de janela computa um valor para cada linha da janela. Você pode usar a cláusula, como eu estou dizendo, over, com funções para computar os valores agregados, com média, agregação cumulativa, soma cumulativa. Então foi isso que eu falei. Ela pega um determinado grupo e ela pode te proporcionar um resultado com base nesse agrupamento que você fez, né? Nessa partição. Depois dela nós temos também a função leg e a lead, né? A leg, ela determina um deslocamento, né? Como se você estivesse fazendo uma seleção, né, da linha que você está trabalhando com a linha anterior, né? E a lead, ela é basicamente a mesma coisa, porém com a linha posterior. Então você consegue fazer uma comparação da linha que você está trabalhando, né? Se você precisa fazer uma análise, né, da linha que você vai trabalhar, você pode comparar ela na função leg com a linha anterior e a lead com a linha posterior. Tá? E nós temos também o merge, DML, que ela nada mais é do que você consegue fazer uma inserção de dados. Você consegue converger resultados de duas tabelas que você esteja trabalhando, ou que você está trabalhando numa tabela e você precisa fazer uma atualização nessa tabela, porém existem alguns dados a serem inseridos e você consegue fazer essa mescla, né? O merge nada mais é do que você está mesclando essas duas tabelas. E ele te indica, né, a alteração que está sendo feita, né? Isso que é muito interessante. Então, quando você vai fazer um merge num banco de dados, você vai estar trabalhando com essa atualização de dados, com essa inserção. Então, como ele diz, né, você melhora, né, a dica de desempenho que está dando aí no nosso PowerPoint, né, se vocês lerem direitinho, né, o comportamento condicional descrito para a instrução do merge funciona melhor quando as duas tabelas têm uma mistura complexa de características coincidentes. Então, nós estamos falando da mesma tabela, de duas pessoas trabalhando ali na mesma table, mas com informações, e essas funções precisam ser mescladas, né? Por exemplo, inserindo uma linha se ela não existir, ou atualizando uma linha se ela tiver correspondência. Então, foi o que eu disse, por exemplo, se eu estou trabalhando numa tabela, numa table chamada usuários, e eu tenho ali algumas características para inserir naquela tabela, naquela table, e eu tenho um parceiro de trabalho que também está fazendo o mesmo projeto que o meu, e vai fazer algumas inserções naquela tabela, naquele banco de dados, e ele precisa fazer necessariamente no meu projeto, na minha table, né, nessa de usuários, algumas modificações ou algumas inserções, nós fazemos o merge para quê? Para que ele não sobrescreva os dados, mas que ele agregue, né, que ele atualize, que ele insira alguns dados naquela table, faça algumas modificações, sem que eu necessariamente perca o que eu estou fazendo. É como se na função no computador, né, a gente vê bastante disso, né? Você estiver fazendo uma mescla de pasta, né? Você vai copiar uma pasta sobre outra, e o Windows, né, ele te dá aquela opção, ele fala, você deseja mesclar a pasta ou você deseja apagar uma e simplesmente copiar outra. Não, você pode mesclar, né? E o merge ele nada mais é do que isso.